Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram-lhe: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Amém? Nós estamos falando no mês de abril sobre os milagres de Jesus. Estamos tratando sobre este assunto, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus tem feito ainda hoje. E como eu disse nos primeiros cultos, se todos os milagres de Jesus fossem colocados em folhas, em livros, não existiria lugar no mundo para guardar tantos livros, né? Ele fez muitos milagres, muitos sinais. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, que muitas vezes para haver um sinal, para haver um milagre, para haver uma manifestação, precisa-se de uma situação. Por que existem borracheiros? Porque furam-se os pneus de carro, moto, bicicleta, não é assim? E eles são necessários para fazer a manutenção. Por que existem concessionárias de veículos? Porque as pessoas têm necessidade de locomoção e vão até eles para comprar. Então, tudo que acontece tem um objetivo e existem por causa de uma necessidade. Falamos muito de milagres, falamos muito de obedecer, falamos muito de fazer o que é certo, mas o que eu tenho percebido falando com algumas pessoas, irmãos, é que tem pessoas que sentem muita culpa. Tem pessoas que se culpam demais por algo que fez errado no seu passado, por algo que escolheu errado. E muitas vezes tem se culpado e até falado para si mesmo uma mentira que Satanás tem colocado no coração das pessoas. Você não é digno de receber um milagre, você não é digno de receber o toque de Jesus, você não é digno de estar onde você está. Muitas pessoas têm sentido culpa, muitas pessoas têm sentido um pesar muito grande nas suas costas e não estão conseguindo jogar isso fora. E neste domingo eu quero falar com vocês sobre esta situação. O tema da nossa mensagem hoje é: Jesus age até na sua insensatez. Jesus age até na sua, vamos mudar a palavra insensatez, loucura. Irmãos, por que eu quero dizer isso para você? Para Jesus curar e restaurar a orelha daquele servo e mostrar aquele milagre para os discípulos e para todos que estavam ali na prisão de Jesus, foi necessário quem? Pedro. E foi necessário ele fazer o quê? Errar. Foi necessário ele agir por impulso, arrancar uma espada e cortar a orelha de Malco. Mesmo assim, Jesus deixou Pedro de lado, irmãos? Sim ou não? Jesus abandonou Pedro? Mesmo assim, Jesus abençoou Pedro. Nós lemos aqui que as pessoas chegaram, os que cobravam o imposto do templo, chegaram e falaram para Pedro: você e o mestre pagam impostos? O que ele respondeu? Sim, pagamos. E a hora que ele entra na casa, Jesus não estava com ele, Jesus estava dentro da casa. Então Pedro, é óbvio, estava por lá de fora, quando ele fala isso. A hora que ele entra na casa, a Bíblia fala assim, Jesus antecipando-se a ele,
pergunta-lhe: Pedro, de quem tem que cobrar impostos? Dos filhos ou dos servos? E Pedro então responde o quê? Dos filhos, dos servos. Jesus então responde: então os filhos não têm que pagar os impostos. Pedro errou, irmãos. Pedro falhou. Pedro falou que Jesus tinha que pagar impostos e Jesus não pagava impostos. Por que Jesus não paga impostos? Porque, primeiro, ele era rabi, ele era considerado rabi, pessoas que ensinam, professores da lei. Segundo, ele era considerado profeta, porque ele fazia sinais, milagres e maravilhas. Profetas e rabinos não pagavam impostos. Terceiro, ele era filho de Maria e de José, e José é da descendência direta de quem? Davi. Vamos ler para vocês entenderem claramente o que eu estou dizendo para vocês. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, prestem atenção, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e lhe fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Irmãos, o exército de Israel, comandado por Saul, seu rei, e Joabe, seu filho, estavam sendo afrontados por Golias. Essa história é a história de Golias. E ninguém enfrentava. Nem Saul, que era um homem que acredita-se que tinha quase 3 metros de altura, devia ter entre 2,50 e 2,70 de altura, encarava o gigante Golias. E chega lá um Davizinho, nós vamos ler ali agora daqui a pouquinho, e fala assim, cuidado, e fala assim: eu encaro, mas o que é que o rei vai dar? O rei está falando aqui, ó, eu dou a minha filha mais velha para casamento, eu dou dinheiro, eu vou enriquecer essas pessoas, e também a casa do pai, a descendência do pai, de quem matar o gigante, não paga impostos, está isento de impostos. Então falou, 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo tornou-lhe a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Jesus é descendência direta de Davi, não pagava impostos. Mas Pedro, num momento de afoito, num momento de indecisão, ele falou: paga o imposto. Ele paga. Aí Jesus questiona: não pago não, mas agora não dá para escandalizar, agora não dá para a gente não pagar e escandalizar, porque você falou que pagava. Então vai lá no mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que você subir, abre a boca dele, vai ter uma moeda, um estáter. Estáter era valia muito mais do que a de dracma, valia 4 vezes mais do que a de dracma, eram as moedas deles na época lá. Paga o meu imposto e paga o teu imposto, vai lá e faz isso. Irmãos, Jesus conhece a sua história, Jesus conhece as suas necessidades. E eu vou falar uma coisa aqui que às vezes eu não costumo falar, que eu gosto de pregação mais motivacional, mas hoje essa pregação que Deus nos deu,
Jesus sabia, prestem atenção no que eu estou falando, irmãos. Jesus sabia que no mar da Galileia, que não é pequeno e é grande, e deve ter milhares de peixes, mas muito peixes. Jesus sabia que um peixe, prestem atenção, um peixe tinha uma moeda engasgada na sua boca. Você acha que ele não conhece a sua necessidade? Você acha que ele não conhece a sua dificuldade? Você acha que ele não conhece aquilo que está engasgado na sua garganta e aquilo que está te matando? Você acha que ele não conhece as suas adversidades, os seus problemas, as suas lutas, que ele não conhece os seus adversários? Irmãos, ele sabia que no mar tinha um peixe com uma moeda. Ele sabia que no mar um peixe havia engolido uma moeda que, lógico, alguém perdeu em uma embarcação, alguém deixou cair, e aquele peixe engasgou. E sabe o que é mais interessante? Aquilo que estava matando o peixe foi o milagre para Pedro. Aquilo que está te matando vai ser o seu milagre. Já que eu li a história de Golias, eu nem ia falar disso, então eu vou falar. A própria espada de Golias foi o que serviu para Davi cortar a sua cabeça. Vocês sabiam disso? Davi não tinha espada. Davi tinha uma lança, hoje nós chamamos de estilingue, uma tiradeira, e algumas pedras. A Bíblia fala que ele lançou a pedra pegou num lugar onde a armadura não estava tampando, não estava protegendo, e ele desmaiou, ele caiu meio que desacordado. Aí Davi corre até ele, pega a sua própria espada e corta a cabeça de Golias, e degola Golias. Irmãos, aquilo que está te matando, aquilo que está tirando a sua paz, vai ser o que vai te gerar um milagre. Ai pastor, mas eu errei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou digna. Você é sim. Você está vivendo o tempo da graça. É um favor que você não merece. Você pode ter escolhido errado, você pode estar tendo consequência das suas escolhas, mas Jesus te ama. Você pode estar com a moeda engasgada na tua garganta, no teu caso uma situação, uma dificuldade, uma adversidade, uma escolha, uma situação, mas saiba que isso vai te trazer um milagre, saiba que isso vai te trazer a tua cura. Irmãos, para o milagre do peixe acontecer, Pedro teve que falar asneira. Quantas vezes nós não falamos asneira, irmãos? Quantas vezes não erramos em palavras? Eu então, meu Deus do céu, eu falo demais. Depois eu vou para casa e falo, meu Deus, o que eu tinha que falar? Mas Jesus ama a gente mesmo assim. Quantas vezes não erramos, quantas vezes não falhamos? Pedro falhou aqui. Pedro depois teve Satanás expulso da vida dele, né? Quando Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, que não quer ver a minha glória. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do cantar do galo. Irmãos, Pedro voltou atrás e voltou a pescar. No entanto, Jesus foi lá e falou, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, não é uma decisão sua, não é um erro, uma falha, um momento que você deixou ser levado, essa é a palavra, deixou-se ser direcionado por uma emoção, por um sentimento, por uma razão que você achou que era certa, que Jesus não vai te abençoar, que Jesus não vai fazer milagres na sua vida. Irmãos, Jesus sabe, Jesus conhece. Ele fala assim, o coração do homem é enganoso, quem o dominará? Quem conseguirá colocar ele sob domínio? A Bíblia fala que a nossa língua é como um pequeno fogo que cai num bosque e incendeia toda uma floresta. Tem
veneno peçonhento, a Bíblia fala, é só você ler Tiago capítulo 3. E Ele manda a gente dominar, Ele manda a gente lutar, Ele manda a gente lidar com aquela situação. Irmãos, irmãs, não é por causa de uma falha, por causa de uma dificuldade, por causa de um problema, que Jesus agora despreza a sua vida. Não. A Bíblia fala que Ele morreu por nós, sendo nós ainda... Irmãos, Ele não esperou ninguém ficar santo para morrer por nós. Ele não esperou ninguém se purificar para morrer por nós. Ele sabia que iríamos errar. Ele sabia que nós iríamos falhar. Se você ler 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia fala assim: irmãos, eu vos escrevo isso para que vocês não errem, mas se errarem... Alguém lembra o restante do versículo? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Irmãos, você sabe que hora que eu entendo esse versículo? Quando eu vejo os advogados do Lula falando que ele é honesto. Só eles acreditam nisso, eu acho. Mas é o advogado, tem que defender. Quando eu vejo um advogado num criminoso que foi pego no ato do crime, no flagrante, como a polícia chama, e o cara fala, não, é autodefesa. É o advogado, irmãos. Você e eu não somos diferentes. Quando nós morrermos, nós vamos chegar diante de Cristo para receber a nossa sentença, e a Bíblia fala que do nosso lado estará quem? O acusador. Quem que é o acusador? Diabo. Diabo significa acusador, aquele que acusa. E ele vai estar lá, pecou, falhou, não teve fé, foi incrédulo, xingou a vizinha, xingou o cara porque não deu seta, fez isso, fez aquilo, não dava dízimo, esse vagabundo não dava dízimo. É o acusador, irmãos, ele vai falar, e ele vai ter ímpeto no que ele está falando. Você está aí defendendo ele, só que ele ia lá na igreja e não ajudava, não fazia as coisas, ia quando era conveniente para ele. É acusador. E Jesus vai falar assim: mas ele me aceitou como advogado, eu amo a vida dele, e eu morri pelos seus pecados, os pecados dele eu trouxe nas minhas costas. Aí sabe o que ele vai falar? O que está escrito lá em Apocalipse: dá para ele vestes limpas, porque as nossas vestes estão sujas. Dá para ele vestes limpas. E eu lhe darei um novo nome. Toma a pedrinha com o novo nome aqui, e você vai viver comigo. Eu quero até ler isso com vocês, irmãos. Abre comigo Malaquias. Deixa eu só ver se é Malaquias, irmãos, porque essas coisas que vêm de bate-pronto assim eu tenho que achar. Não é Malaquias, é Zacarias. Tudo termina com Ias. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Me mostrou o sumo sacerdote Josué. Zacarias 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, ele estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Opositor, oposição, acusador, estava lá. O sumo sacerdote, vamos falar de uma forma que vocês entendam. Eu morri, o pastor Júnior. Sumo sacerdote antigamente é o pastor hoje. E quem estava do meu lado para me acusar? O Satanás, estava lá. Continuando. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás estava lá fazendo acusação. Aí o Senhor fala: eu escolhi ele, eu escolhi Jerusalém. Hoje Jerusalém é a igreja, é quem aceita Jesus como Salvador. Eu escolhi ele, pode afastar, pode sair de perto. Eu sei que você está aqui porque você é um tição tirado do fogo. Você está aqui para pôr gasolina no fogo, você está aqui para fazer o trem queimar mesmo, pode afastar. Aí continua, olha a explicação. 3. Josué vestido de vestes
sujas. O que é sujeira, irmãos? Pecado, falhas, erros. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro falou que Jesus pagava imposto e ele não pagava. Pedro negou Jesus 3 vezes antes de cantar do galo. Pedro voltou a pescar. Pedro foi repreendido por estar sendo usado por Satanás. Estava com as vestes sujas. Josué estava com as vestes sujas. A Bíblia fala assim: não há um só que não seja pecador, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito, é um dom, eu te dei. Vamos continuar lendo. Josué estava vestido de vestes sujas, ele estava diante do Senhor cheio de pecados, cheio de dificuldades. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirem as vestes sujas, tirai-o as vestes sujas. Olha só, o Senhor fala: arranca aí o pecado, arranca aí as falhas, arranca aí tudo que está sujando a sua reputação, a sua vida. E continua: e a ele lhe disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Ah, pastor, mas a sujeira é pecado mesmo? Acabou de responder aqui, ó. Estou tirando a sua iniquidade. Continuando: e te vestirei de vestes novas. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Por mais que você errou, por mais que você falhou, por mais que você não se sinta digno, eu tenho coisas novas para a sua vida, eu tenho coisas grandes e tremendas para os seus caminhos, eu tenho vestes novas para vocês. Ele está falando assim, ó: vocês por si mesmos não conseguem, vocês pela tua sabedoria e pelo seu conhecimento não conseguem, mas eu tenho preparado, eu tenho aqui pronto para te dar vestes novas. Eu tenho isso para você. Aí ele continua aqui, ó: e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué. Irmãos, mitra limpa é óleo. Sabe o que Deus estava fazendo nesse momento com Josué? Estou te dando unção, estou te dando poder, estou te dando autoridade. Sei das tuas dificuldades, sei dos teus problemas, sei das suas adversidades, mas como nós lemos lá em Mateus 17, 24, para não escandalizar, eu vou honrar a tua vida. Para que o teu erro, a tua falha não escandalize a igreja, eu vou transformar isso numa grande vitória, eu vou transformar isso num grande milagre, eu vou fazer a diferença na tua vida. Muitas vezes nos sentimos: eu não mereço, eu não quero. Ele quer te dar. Irmãos, uma das mulheres mais faladas na Bíblia, na época de Jesus, é Maria Madalena. O que ela era? Prostituta. Um dos caras mais falados e deu origem, foi um dos pilares da igreja cristã depois da morte e ressurreição de Cristo, é Pedro. O que nós estamos falando dele aqui? E os outros discípulos, até mais santinhos, vamos falar assim, João inclusive, mas o cara que é mais falado é o afoito, errou, mas fez. Pedro afundou quando ele foi lá andar sobre o mar, mas foi o único que andou, foi o único que foi ousado a descer e andar sobre o mar. Irmãos, nós temos que parar de achar que Deus vai fazer milagres nas nossas vidas, porque nós merecemos. Nós não merecemos nada, nós não temos merecimento de nada.
Enquanto nós acharmos que por eu merecer, ou por eu fazer, ou por eu alcançar, eu vou viver um milagre, não vamos viver nada. Eu não mereço o que Deus tem me dado, Ele me dá pela graça. Só que qual a nossa parte, irmãos? Nós temos que fazer a nossa parte. Não dá para a gente achar que Jesus vai fazer todas as coisas. Falou para Pedro: você falou que eu tinha que pagar imposto lá, né, Pedrão? Falei. Não tem que pagar imposto não, irmão. Só que agora você falou, então você tem que ir lá lançar o anzol. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Irmãos, uma das causas que afasta as pessoas da igreja é o pecado. Desde os meus 17 anos eu tenho essa concepção no meu coração. Fazem 23 anos que eu tenho isso no meu coração. Quando eu erro, quando eu peco, aí que eu tenho que estar aqui. Aí que eu tenho que vir na igreja mesmo. Primeiro, para confessar. Segundo, para me arrepender. E terceiro, para ser alcançado pela graça. Só que o que acontece com as pessoas eles pecam. Eu não estou com cara para ir na igreja, eu não estou podendo ir na igreja. Irmãos, aí que você tem que ir na igreja. Aí que você tem que firmar com Jesus, para ter o arrependimento. Tem uma música, que eu até anotei ela aqui para mim não esquecer, que diz assim: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, volta a fazer as obras, volta a fazer as coisas, volta lá. Quem mandou você largar a rede? Irmãos, nós vamos comemorar agora, o mês que vem, hoje é dia 24, há 1 mês e 3 dias, do aniversário da igreja, de 27 de maio, aniversário da igreja, 4 anos, e uma das coisas que Deus me deu para esta igreja, logo que eu abri, logo que eu comecei a pensar em igreja, pensar em formatar uma igreja, uma das coisas que Deus me deu, se você pegar um panfleto, que é um panfleto antigo, tudo é antigo, o telefone é antigo, mas está ali pendurado ali o panfleto, que eu ainda não tive coragem de jogar eles fora, mas você pegar lá, está assim, libertando vidas, sarando pessoas. E a primeira pessoa que Jesus libertou e sarou foi a minha vida. A primeira pessoa que Jesus libertou e sarou foi a minha família. Essa semana eu estava orando, eu estava buscando uma direção, um negócio, e Deus começou a tratar comigo essa situação, esse lema, libertando vidas, sarando pessoas. A primeira pessoa que Deus sarou, Deus curou, foi a minha família. Porque eu passei por uma situação muito complicada, que poderia ter me levado a uma depressão, poderia ter me levado a abandonar o evangelho, poderia ter me levado a questionar a igreja, questionar o pastor, questionar tudo aquilo que era relacionado a cristão. Mas não, Deus falou: não larga a rede, vai mais fundo, vai mais alto. Vou usar até um texto da Bíblia: se as águas estavam nas canelas, se as águas estavam nos artelhos, agora mergulha, irmão, agora vai fundo no trem. Sofre, essa semana é semana de pagar aluguel, é sofrimento, é dificuldade. Sofre, porque a gente põe expectativa nas pessoas e as pessoas não fazem, não cumprem. Por quê? Elas têm as vontades delas, os desejos delas, as coisas delas. Sofre, porque você ora pela pessoa, você busca, e a hora que ela melhora, ela vaza. É sempre assim. Sofre, mas a primeira vida que a Igreja Sou de Cristo libertou, a primeira vida que a Igreja Sou de Cristo sarou, foi a minha. Porque se eu não tivesse essas preocupações, se eu não tivesse essas dificuldades, e quando eu abri a igreja, a minha mente movimentava o tempo todo, porque eu não tinha cadeira, eu não tinha som, eu não tinha louvor, eu não tinha nada. Então toda semana eu tinha que preparar um monte de coisa para a coisa acontecer. Vocês vão ver, quem é mais novo sabe, começou numa garagem a Igreja Sou de Cristo, mas Jesus me libertou, Jesus me sarou.
E se não fosse a igreja Sou de Cristo, eu poderia sim ter entrado numa depressão, eu poderia sim ter entrado numa ansiedade, negado a fé, negado Jesus por tudo que aconteceu. Nós precisamos lançar a rede. Lança a rede. Vai no mar alto. Vai ter dificuldades? Vai. Eu sabia que abrir igreja era a maior dor de cabeça que eu ia arrumar na minha vida. Eu sabia que lidar com pessoas era a maior dificuldade que eu ia ter na minha cabeça. Mas só que é melhor você movimentar do que você parar. Vou dar um exemplo aqui que alguns vão entender. Está cara a energia está alta, está cobrando tarifa vermelha. Para de ligar o motor da piscina. Deixa parado lá para economizar. Uma semana no máximo, como é que vai estar a água? Verde. Quanto fica depois para jogar água fora, limpar e pôr água de novo? Fica mais caro. Tem que movimentar. Você não pode parar. A primeira vida que Jesus libertou e sarou foi a minha. Por mais que é pouca gente, por mais que era uma obra começando, não tinha nada disso aqui que tem aqui. Vocês vão ver as fotos, vocês vão relembrar. Nós estamos montando um videozinho curto aí para falar o que é a igreja. Só que Deus falou comigo várias vezes. Deus me mostrou sobre o símbolo da igreja. Deus me mostrou um monte de coisa que ainda não aconteceu. Deus me mostrou o jeito que seria a igreja, o jeito que estaria acontecendo. Deus deu condições de nós termos os ar-condicionados. Nós vivemos milagres. Nós vivemos promessas. Eu merecia? Não. Eu errei? Errei. Quando eu fui sair de onde eu estava, você acha que eu saí tranquilão? Nada, eu ainda que falo com os cotovelos, falei, errei, tive que ir lá pedir perdão depois. Mas Jesus mesmo assim não te abandona, Jesus mesmo assim não te desampara. Muitas vezes nós paramos de buscar, e Jesus fala aqui para Pedro: vai lá, lança o anzol. Você errou em falar que eu pagava o imposto, mas agora é hora de você ir lá e lançar um anzol. Muitas vezes nós paramos, irmãos. É hora de nós continuarmos, é hora de nós avançarmos, e nós paramos. Porque eu estou passando tanta dificuldade. Irmãos, às vezes eu falo com pessoas que estão passando dificuldades, e eu sei o que ela está vivendo, mas eu sei que tem saída. Eu sei o que ela tem que fazer, eu sei como ela tem que agir, e eu falo para a pessoa, aí na outra semana parece que entrou aqui e saiu aqui, não faz nada daquilo que falou. Como é que vai sair, irmãos? Na minha concepção, infelizmente eu penso assim, infelizmente, eu tenho opinião. Ou a pessoa gosta de se fazer de coitada e de sofrer, e de fazer de vítima, ou ela acha que Jesus não pode curar ela. A pessoa, se eu ficasse lamentando tudo o que aconteceu, se eu ficasse contando a minha história, por que aconteceu isso? O cara fez isso, o cara fez aquilo, eu dizimava lá, eu ofertava lá. Acha! Já foi, irmãos, vamos lançar a rede, vamos lançar o anzol, já foi. Errei, falhei, errei, porque 2 anos antes Deus falou para mim: sai, e sabe o que eu fiz? Simone, é o diabo, se acha chamando ao sair da igreja? Pouquinho depois, 1 ano e meio antes de eu sair, sai. Simone, o diabo está trabalhando na minha mente, o diabo está trabalhando no meu coração. Eu já não gostava mais de célula, eu já não gostava mais de reunião, eu já não gostava de estar lá, eu já não gostava de fazer mais nada naquele lugar, e o Espírito Santo falava: sai, e eu falava: é o diabo, sai, é o diabo, afasta-te de mim, Satanás. Aí acontece toda uma situação, o que acontece? Sai, aí eu falei: meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa a burrice, a falta de intimidade para entender que era o Senhor que estava falando. Mas agora vamos embora, vamos lançar a rede, vamos trabalhar. Às vezes, se eu tivesse saído esses 2 anos antes, que foi em 2016, eu lembro claramente, irmão, se você conversar comigo, eu te dou até os detalhes quando Deus falou que era para mim sair. 2016, a igreja estaria completando
6 anos, já estaria mais equilibrada, mais fortalecida, mas não vou ficar lamentando o que passou. Errei, falhei, mas eis-me aqui, Senhor, não desisto. Passei por tudo que eu passei, mas estamos juntos. Vamos caminhar, vamos crescer, vamos lançar as redes. Grupo de louvor pode vir aqui à frente. Muitas vezes, irmãos, a gente fica pensando só bobeira, só dificuldades, e esquece de um versículo que está lá em Provérbios 23, 7. Coloca para nós, Arthur. Provérbios 23, 7. Porque como imagina na sua alma, assim é. Quarta-feira, quem estava aqui? Poliano, Dario, Simone, Emanuele, ouviu uma palavra aonde eu preguei sobre a cura do servo do centurião. A cura do servo do centurião. Ele chega para Jesus e ele fala assim: dá para mim somente uma palavra, sim ou não? E eu sou homem de autoridade, eu vou chegar lá, vou determinar e o meu servo será curado, porque eu falo para esse vai e ele vai, eu falo para aquele vem e ele vem, e eu mando, a coisa acontece. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, nem toda Jerusalém, Israel, viu um cara com fé igual esse cara aqui, ó. Mas sabe o que é interessante? Jesus vira para ele e fala assim: vai, e seja feita conforme a tua fé. Ou seja, o que você está querendo? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu desejo? O desejo do cara era que o servo fosse curado. A Bíblia fala: e imediatamente o seu servo ficou são. Nós queremos a cura hoje, amanhã nós queremos se fazer de coitado. Hoje nós queremos ser libertos, mas amanhã queremos mostrar que somos fracos. Ou seja, irmãos, é conveniente muitas vezes mostrar fraqueza, é conveniente muitas vezes ficar na derrota, é conveniente muitas vezes justificar as suas falhas nas perdas. É conveniente: aconteceu isso comigo porque aconteceu aquilo, eu perdi isso por causa daquilo. Não, seja honesto com você mesmo, seja honesto. Aí você pode falar: pastor, mas de onde você tirou isso? É só você ler a cura do servo do centurião. Ele fala assim: eu não sou digno de você ir na minha casa. Não é assim? Dá-me a palavra. Ou seja, eu sou falho, eu sou errado, eu não tenho, os judeus nem gostam de mim. Quanto mais o Senhor ir na minha casa, mais dá a palavra, que eu vou lá e determino. E nós temos um monte de palavra, uma Bíblia inteira, 66 livros, 365 promessas, uma para cada dia. Nós não temos uma só palavra. Só para vocês entenderem, na época daquele centurião não existia a Bíblia, existiam os pergaminhos, que eram totalmente diferentes. Eu não vou explicar aqui porque já está tarde. Totalmente diferente. E ele queria só uma palavra. Nós temos a Bíblia inteira. Ele queria só uma palavra. Nós temos um monte de promessas. Mas muitas vezes é conveniente. Irmãos, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo um dia vai ter uma dificuldade, um problema, e vai estar com as suas vestes sujas. Mas não é por isso que Jesus vai deixar de fazer milagres na sua vida, não é por isso que Jesus vai deixar de te abençoar, não é por isso que Jesus vai deixar de te dar aquilo que é necessário para a sua vida. Irmãos, não sei se eu frisei bem, ele sabia que dentro de um mar, no meio de muitas águas, no meio de milhares e multidões de peixes e cardumes, que é o coletivo dos peixes, né? Olha a aula de português, hein? Tinha um peixe
com um estáter. Ele sabia até o que tinha dentro da boca do peixe, irmãos. Ele sabia até o valor da moeda que tinha dentro da boca do peixe. Você acha que ele não conhece a tua necessidade? Ele só está esperando você pedir. Ele só está esperando você se posicionar. Ele só está esperando você declarar. Ah, mas eu sou um coitado. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é o que o opositor quer que você pense. Você acha que Pedro voltou a pescar no final do livro de João? Por quê? Porque ele se sentia rejeitado por tudo que ele fez. Ele se sentia rejeitado por tudo que ele não obedeceu o Senhor. No entanto, Jesus chega na beira do mar. E se você parar para analisar, irmãos, esses dias eu preguei até sobre isso, e na hora Deus tratou comigo nessa situação. Como que ele alcançou Pedro? No mar da Galileia. Ele chega, pede para Pedro para ele deixar ele montar no barco. Ele prega para as pessoas. A hora que ele acaba a pregação, ele fala: quantos peixes vocês pegaram? Eles falaram: nenhum. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ele falou: pegue o barco, monte nele, vai um pouquinho longe da margem, jogue a rede do lado direito e vocês pegarão peixes. Senhor, mas nós não pegamos nada a noite inteira, agora não é hora do peixe. Mas nós vamos fazer por causa da tua palavra. E a Bíblia fala que o barco quase afundou. Quem assistiu o Chosen lá, Os Escolhidos, que eu indiquei aqui? Vocês viram a pesca maravilhosa? Você viu, Poli? Não chegou nele ainda? Irmãos, é fantástico. E lá naquele filme, naquele seriado lá, não sei, naquela série, mostra essa... Irmãos, é fantástico. 3 anos depois, Jesus estava onde? Pedro estava onde? No mar da Galileia. Fazendo o quê? Pescando. Pegou quantos peixes? Nenhum. Jesus fala: pegaram peixe? Não, Senhor, pegamos nenhum. Pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Joga a rede lá direito. Aí a Bíblia fala que pegaram 153 grandes peixes. Aí João fala: ó, é o mestre. É a mesma situação, irmão. Aí Pedro, envergonhado, pula no mar. Pedro, envergonhado, pula nas águas. Irmãos, sabe o que isso mostra? Jesus está ali para te estender as mãos. Jesus está ali para te dar suporte. Não é porque você escolheu errado, porque você falhou, porque você errou em algum momento. Lógico, não apaga as consequências, você vai ter que lidar com elas. Mas Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar condições. Jesus vai te ajudar, te abençoar, de forma que você consiga passar por aquela situação. Não fique se martirizando. Não fique achando que você é um coitado e não vai receber porque fulano é melhor, ciclano é melhor. É graça. A Bíblia fala assim: não por obras, para que ninguém se exalte, mas por graça. Se coloque de pé, igreja. Feche os seus olhos. Eu não sei o que está entalado na sua garganta. Eu não sei aquilo que tem te tirado a paz, se é uma angústia, uma solidão, uma enfermidade, pessoas. Eu não sei se é o seu trabalho, a sua empresa, eu não sei se é a sua vida financeira, se é a sua vida espiritual, eu não sei onde o diabo tem te atormentado e colocado uma moeda engasgada na sua garganta. Isso pode estar te matando, mas hoje Jesus vai transformar, e essa moeda vai ser o seu milagre, essa moeda vai ser a sua vitória. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o por mim e por ti. Aquela moeda que estava matando aquele peixe, aquela moeda que estava entalado dentro da boca daquele peixe, foi o milagre que Jesus precisava para ele e para Pedro. Isso que tem te matado, isso que tem te afligido,
isso que tem te engasgado e tentado matar os seus sonhos, como nós acabamos de cantar aqui, vai ser o teu milagre. E você vai testemunhar, e vai ser um milagre na vida das pessoas, assim como aquela moeda foi tirada da boca daquele peixe e serviu para abençoar financeiramente a vida de Pedro, financeiramente a vida de Jesus. A tua dificuldade, o teu desafio, as tuas enfermidades, tudo aquilo que você tem passado e tem tentado te matar, tudo isso vai ser transformado em algo útil, em algo profético, em algo milagroso na sua vida. E você não merece, eu não mereço, mas é para honra, é para não escandalizar, é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus